Olá, sejam todos bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Estão animados aí para nossa live de hoje? Nossa live hoje é bem especial. Vocês viram aí quem vai ser o nosso convidado de hoje, né? Muito bem, minha digníssima já está aí, Luna Librelon, Felipe, meu cunhado, Diogo, olha o Ítalo aí. O Ítalo já está presente. Ah, e Ué, aí? já? Já Não, tava preparando mais um charuto aí. não deu nem tempo de eu botar o corona pra fora aqui, Saulo. Porra, foi. Tudo tranquilo, meu caro? Tô tranquilo, cara. Você gosta de música gospel, Saulo? Eu gosto um pouco. Hum. Eu escuto muitos Arrais, não sei se você conhece. Como é que é o nome? Os Arrais são dois irmãos. Vou procurar depois aqui. Vou procurar depois aqui. É, É porque eu tava ouvindo uma live da Gabriela Rocha agora. Aí, enfim. Tá bom. E aí, beleza? Beleza? Saulo, tudo tranquilo. tranquilo. Eu gosto dela, cara. Eu gosto dela. Eu gosto da Gabriela Rocha. Eu Cara, gosto. você sabe que meus sogros, eles têm uma Hum. livraria evangélica, né? Então eu já escutei tudo aí que você pensar de música Imagino. gospel. Então Imagino, imagino, imagino mesmo, imagino fortemente. Mas eu gosto da música da Gabriela Rocha, cara, eu gosto da voz dela. Aí ela tava fazendo uma live agora aqui, por acaso, é com um outro convidado, né? Aí eu, pá. Mas e aí, Saulo, beleza? tudo tranquilo, meu caro. Tô falando Ítalo, nada com nada aqui, tô falando nada com nada aqui. Dá e assim que pra. é bom. Assim que é É. bom pra quebrar o gelo. Tá no consultório aí, Saulo? Cara, tô aqui, não parece né, que é consultório, né? Mas o objetivo é esse mesmo. É Mostra aí não, pra gente, mostra aí pra gente. Saulo. Mostra aí pra gente, Saulo. Tá bagunçado aí, não? não, mais ou menos. Mais Ó, ou tem um menos? sofazinho aqui, tem uns livrozinhos ali. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem uma estantezinha ali. Ali é o onde eu Uhum. atendo. Aí É, deixei mesinha, aberto né? ali. Mesinha. Pô, Mas legal. o objetivo é esse mesmo, é não parecer consultório de psiquiatra, porque como você sabe que a gente é a última especialidade, né, que o pessoal quer consultar. Então, Exatamente, cara. Mas o jogo tá virando, não tá não, Salão? O pessoal tá. tá, sei lá, acho que tem um trabalho também de muita gente fez ao longo de muito tempo aí. Pode falar o que for do Augusto Cury, mas Augusto Cury ele teve uma função, acho, bastante importante assim de popularizar e divulgar a coisa da psiquiatria, né? De que a psiquiatria não é aquela especialidade de vou falar aqui, não se ofendam, óbvio, eu tô falando o contrário, inclusive, né? Que a psiquiatria não é história de maluco, né? Então, o Augusto Cury teve, acho, uma importância grande em botar no imaginário do povo de, cara, dá para procurar um psiquiatra sem ser maluco, né? Quer dizer, as ansiedades são motivo para procurar um psiquiatra, né? As depressões leves são motivo para procurar um psiquiatra, desajustes em relação às circunstâncias da vida são motivo para procurar um psiquiatra, né? Então, não, acho que o Augusto Cury teve só não gosta dele, né? Algumas pessoas não gostam dele na academia, mas ele teve uma função, acho que de divulgação importante aí, sim. Um cara bom, na verdade, assim, nesse ponto aí, acho excelente, enfim. Só Não, um o acerto de Al- contas que nunca é necessário fazer absolutamente, mas tem coisa aí, eu acho, né? Então, não só o Augusto, como você também, né, Ítalo? O seu trabalho vem mudando muito isso. E é justamente sobre isso que eu pensei a gente conversar aqui hoje. O tá? tema que eu coloquei lá na live foi narrativa pessoal e liberdade, né? Que é justamente esse caminho, essa trajetória até que a gente possa falar assim, em primeira pessoa, né? Eu. Isso tudo são conceitos que eu aprendi com você desde aquela época lá do IPUB, lá no, no Rio de Janeiro. O Ítalo era R3, eu era R1, então a gente conviveu pouco lá no Instituto, mas depois eu conheci seu trabalho, vi né, a diferencial do seu trabalho. E aí, não sei se você vai lembrar, mas eu fiz o optativo de psicanálise lá.
E Sim. aí eu fiquei um ano lá, né? Você conhece lá os professores e tal. E aí eu mandei uma mensagem para você e falei assim, Ítalo, pelo amor de Deus, cara, eu fiquei um ano estudando lá psicanálise e é isso, né? Porque assim, muito rapidamente eu percebi que só o tratamento com medicações não seria suficiente para pegar tudo que o paciente precisa, né? E aí eu fui Sim. para psicoterapia, só que fui lá para psicanálise e mandei uma mensagem para você e você me respondeu assim, falando, né, das camadas da personalidade, da base antropológica, né? Eu E lembro dessa resposta aí. Já tem anos, já tem alguns anos já nessa tem, negócio. tem. Tem. Ali foi o começo de tudo, né? Então, é por isso que eu estou te falando que o seu trabalho vem mudando muito isso. E hoje, Ítalo, eu tenho muitos pacientes que eles não se enquadram num diagnóstico, assim, eles não têm ansiedade, eles Sim. não têm depressão, e eles me procuram justamente por esse acompanhamento da terapia, justamente na busca de construir uma personalidade. Então, foi por isso que eu resolvi colocar esse tema aqui para a gente conversar hoje, porque em tempos de crise é que a gente vê a qualidade das personalidades, né? Então, a gente observa que tem pessoas que crescem durante a crise, pessoas com as quais a gente pode contar, que na verdade são um bálsamo, né? Assim, de tranquilidade, de falando com as pessoas assim, olha, calma, né? Vamos tentar resolver isso da melhor forma possível, manter a estabilidade. E tem pessoas que, pelo contrário, elas pareciam assim ser um líder, alguém que a gente poderia contar, e na verdade elas desmontam, na verdade elas se desfazem, né, Ah, diante do caos. sim. Então, eu acho que é um momento para a gente refletir sobre isso e utilizar essa crise, na verdade, para ver a qualidade das personalidades, né, que as pessoas têm apresentado. E eu vi que ao longo de várias lives você tem falado sobre isso, e um conceito que me marcou muito que você falou é que o medo ele expõe a hierarquia dos seus amores, né? Falei mesmo, isso aí. Falei. E o próprio Ortega ele fala, né, que a melhor forma de você ver a qualidade de uma alma é pela capacidade que ela tem de amar. O Ortega, ele fala uma outra coisa muito desconcertante, tá, Saulo? Que é... Eu vou falar, tá? Não se apeguem, depois a gente vai explicando. Ele fala uma coisa muito desconcertante. Fala, olha, o amor, ele não é uma realidade espontânea. Olha, ele é duro nisso, tá? O amor não é uma realidade espontânea e algumas pessoas não têm um talento natural para amar, tá? E a não ser que haja uma intervenção, as pessoas jamais vão amar. Uma intervenção de outra ordem, as pessoas jamais vão amar. É... Num tempo como o nosso, né? Isso de algum modo choca, porque fala assim, olha, como assim algumas pessoas jamais vão amar? O amor ele não é uma realidade dessas assim que o Ortega na verdade ele tá querendo pontuar aí não um desamor ou ele não está querendo pontuar aí uma desesperança para os homens e mulheres que vivem nessa terra, mas muito pelo contrário, ele está querendo dar a gravidade do que ele entende como amor, né? Quer dizer, olha, não é que qualquer coisa é amor. Então, para o sujeito conseguir chegar lá nessa realidade última aí que é o amor, isso não vai aparecer com a espontaneidade de um movimento de braço, não vai aparecer com a espontaneidade de um, sei lá, de um espirro. É necessário um cultivo, um talento, o Ortega diz, né? Assim, um talento ele se aprimora num certo tipo de solidão, assim. O talento ele vai se aprimorando num tipo de solidão e o sujeito tem que se ver com aquela coisa como quem diz o seguinte, olha, os nossos egoísmos, e quando eu falo de egoísmo já falo de confusão também, eles não vão ser transformados numa capacidade de amar sem um esforço que o talento precisa, né? O talento ele necessita de um esforço. Digo, uma pessoa que, por exemplo, nasce com um dom para tocar, um dom musical, né? A pessoa tem uma voz maravilhosa, tem uma voz de anjo, assim, beleza, ele tem um dom. E esse talento ele vai se aprimorando, claro, com o esforço que ele tem ali em cima, que ele põe em cima daquilo. O amor, portanto, o Ortega ele põe como uma dessas realidades, assim, uma realidade que não vai aparecer espontaneamente na nossa vida. E você sabe, Ítalo, que
há 2 semanas atrás eu dei uma palestra num curso para casais, né? É, E eu até fiquei meio desconcertado, assim, porque as palestras vieram assim, comunicação, temperamento e tal, foi indo assim, e a minha foi a última, né? E eu falei justamente esse conceito de amor do Ortega. Alguém perguntou aqui qual livro que é o Estudo sobre Amor. é dele mesmo. Tem aqui até. Tá na biblioteca aqui dessa casa, não tá em outro lugar. Tá aqui nessa casa, esse estudo sobre o amor. É lá mesmo que tá isso. E aí Né? coloca assim, que a gente tem que abandonar a ideia vulgar de que o amor é um sentimento democrático. Então, foi Eu ia falar isso muito. daqui eu ia falar isso daqui a pouco, exatamente. É isso aí. Cara, e foi engraçado, por que que foi engraçado? Porque, assim, era pô, um curso para casal, todo mundo meio feliz, assim, e eu Claro. fui falando as coisas, assim, eu falei, gente, mas se a gente quer falar a verdade, né, sobre amor, o amor é justamente essa característica que testa a qualidade de uma alma. Então, muitas vezes, a pessoa está num relacionamento e a coisa não está andando, ela Sim, começa a colocar a culpa na instituição casamento, por exemplo, e ela é sim. incapaz de olhar para a própria qualidade do amor dela. Né? E, e se a gente quisesse um pouco mais, talvez, né, Saulo, assim, mais nada, né? Se a gente quiser de fato ajudar as pessoas, assim, quiser ser, não vamos jogar naquela. Eu sei que eventos são esses aí, eu fui convidado para esses eventos ao longo de muitos anos e continuo sendo, né? E são bons, são ótimos, assim, as pessoas. É necessário fazer o quê, né? É evento sei lá, curso de noivo, curso de noivo da paróquia, curso de noivo da igreja. É... Porra, a quantidade de palestra que eu já dei nesse tipo de evento não tá no gibi. E não sei se é a natureza desse evento no qual você estava, mas tem ali uma repetição de coisas que ajudam, ajudam porque, bem, a gente falando sobre coisas boas, mas assim, a pessoa não pega no núcleo mesmo, no centro mesmo da coisa, né? É difícil, assim, uma comunicação que pegue no centro mesmo da coisa, e o Ortega, ele acho que ele aponta aí para um lugar onde a gente começa a conseguir fazer uma reflexão bastante profunda, assim, de que o amor, ele não é desses eventos democráticos, assim, o amor, ele não é, ele pode ser que ele nunca aconteça na tua vida, né? E aí, quando a gente faz uma comunicação dessa num curso de noivo, as pessoas falam, mas e agora? Foi isso que aconteceu. Teve uma hora que eu falei assim, gente, eu acho que essa palestra aqui tá meio pesada, mas né, se eu me proponho a falar sobre isso, eu tenho que. Mas fica aqui, vai ser bom ver essas coisas, fica aqui, porque... Por quê, né, Salom? Por quê? Porque só, isso dá a dimensão real do que é o amor, do que é o amor, porque se a pessoa sai dali com uma coisa meio açucarada, ela não vai ter entendido exatamente o que é o amor e ela vai encontrar um primeiro problema, né? Que é o problema do seguinte, olha, os frutos que a gente pode colher, os frutos que a gente pode colher numa relação amorosa, né, de homem e mulher, eles são frutos que a gente só pode colher se a gente tiver no caule da relação amorosa do homem e da mulher mesmo. Dito de outro modo, né? Isso sobretudo em ambiente de igreja, né? Às vezes a pessoa ela tem uma vida espiritual real, genuína, profunda até. Quer dizer, às vezes o cara é um pastor, às vezes às vezes a pessoa é um religioso, é um observante assim da religião, e a pessoa tem uma certa ilusão de que os frutos colhidos na religião eles são frutos que alimentam a família. Lê do engano. E não é à toa que a gente vê uma. Com isso, eu não estou dizendo que. Vamos lá, vamos explicar e não pulem, né? Não pulem a conversa, assim. Isso a gente sabe, às vezes as pessoas que estão ali no ambiente religioso, no ambiente clerical, que são pessoas que elas são muito boas, até muito genuínas, muito francas, assim, vão à escola dominical, a pessoa faz os cursos que tem que fazer, estuda teologia, às vezes até, ou então até se dedica, às vezes até dá comida para o pobre, faz a obra social da igreja, estuda teologia, lê a Bíblia, faz os tempos de oração, de meditação. Eles praticam, quer dizer, a religião mesmo. As pessoas acham que a vida conjugal está ganha por isso. Né? Que a vida conjugal está ganha por isso. Olha, há uma confusão muito clara, assim, a gente saboreia os frutos daquele caule que a gente está cultivando. Né? Às vezes, os frutos específicos de um certo caule, eles podem, por um tempo, saciar e enganar a necessidade de um outro caule, mas é por muito pouco tempo. Daqui a pouco a gente passa a viver de trapaça, dito de outro modo. Né? Existe um esforço,
E quando eu digo esforço, é esforço mesmo, esforço da atenção e do coração, sobretudo, para cultivar o amor dentro do que é o casamento, dentro da vida conjugal, dentro do relacionamento noivo-noiva, namorado-namorada, homem-mulher. Existe um esforço específico daí que não pode ser transferido para outro domínio da tua vida. Ah, mas eu sou um excelente profissional. Poxa, que bom. Ah, mas eu sou um excelente homem religioso. Isso é maravilhoso. Eu sou um excelente amigo. Pô, palmas para você. Não necessariamente o amor ele vai aparecer na sua forma mais profunda, que é a forma de homem e mulher. Né? O amor ele aparece da forma mais profunda no relacionamento homem e mulher. Né? Quer dizer, o amor de amizade é muito bom. É muito bom. Mas o amor de homem e mulher ele é um amor total. Né? O amor total mesmo. É um amor no qual a gente se entrega na nossa intimidade máxima. Por quê? Porque o ápice do amor, homem e mulher, se dá na entrega total, é uma entrega tão ampla, tão generosa, que esses dois podem ser brindados, inclusive, com uma coisa que é mística, uma metafísica muito mística, que é o aparecimento de uma nova alma. No relacionamento de amigo, por mais profundo que seja, né, o que acontece? Nós somos amigos, nosso relacionamento profundo de amizade, as nossas almas elas podem se iluminar, elas podem ficar superiores, elas podem transcender, mas a gente não consegue criar uma nova alma. Né? Por mais íntimo que seja o nosso relacionamento de amizade, não se cria uma nova alma ali. Né? Não se cria uma nova alma ali. No entanto, no relacionamento de homem e mulher, uma nova alma pode ser criada. Dito de outro modo, esse é o relacionamento mais profundo que pode existir. O relacionamento mais profundo que pode existir é rigorosamente esse. Né? Foi o que perguntaram assim, e nos casais homossexuais? Ele é sempre inferior. Né? Porque pode aparecer ali um elemento afetivo muito poderoso, um elemento sexual poderosíssimo, um elemento de amizade muito forte, mas ele nunca vai poder aparecer da intimidade desse relacionamento uma nova alma. Portanto, é evidente que é uma relação de tipo inferior à relação matrimonial aberta. Né? A relação matrimonial aberta. É claro que é um relacionamento de tipo inferior. Isso ninguém discute. Né? Os nossos amigos homossexuais sabem disso. Olha, eles sabem tanto disso que eles não vieram de um casal homossexual, eles vieram de um casal heterossexual, concorda? Foi de pai e de mãe que eles nasceram, né? Não foi de pai e pai ou de mãe e mãe, é claro, né? Então, é evidente que isso não está na pauta, isso absolutamente não se discute. Qualquer pessoa que não esteja querendo causar ou chocar ou ser implicante sabe disso, né? Não tem treta alguma, isso aí isso é a natureza das coisas, pronto, né? Pronto. Agora, esse relacionamento homem e mulher, eles vão encontrar uma raiz muito profunda quando eu sou para minha esposa, né? Eu sou para minha mulher, eu sou para minha esposa, eu sou para minha mulher, aquele mundo que só aparece quando ela olha, né? E ela é para mim a mesma coisa, aquele mundo que só aparece quando eu olho, né? Eu olho. O olhar ele tem uma importância fundamental em todo relacionamento íntimo, mano. Se a gente não nutre essa capacidade desse olhar, né? Quer dizer, olhar um olho e reconhecer a intimidade que tem nele, é tudo no relacionamento. É tudo no relacionamento. É um sintoma de baixa qualidade aqueles casais que já não se procuram mais com os olhos. É um sinal, né? É um sinal. Você está num jantar de família que seja, e o teu olho não procurou a tua namorada, a tua noiva, o teu esposo, a tua mulher por muito tempo. Assim. Vocês estão há muito tempo sem se procurar com os olhos. Né? Vocês estão há muito tempo sem se procurar com os olhos. Então, sei lá, a gente está sentado ali há 3 horas numa reuniãozinha de família e eu nem sei onde está a minha mulher. Né? Não é uma coisa da possessividade, mas ao contrário, é uma coisa da entrega. Você não procura o outro com o olho para, né, fazer uma reprimenda, né, para fazer uma censura, mas você procura a outra pessoa com o olho porque você está se entregando para outra pessoa. É um sinal de má qualidade mesmo os olhares dos amantes que não se procuram. Nesse sentido, Ortega diz, o amor não é uma coisa assim democrática que vai acontecer de qualquer modo, é necessário um talento. É necessário cultivar um certo tipo de talento. E aqui está uma primeira jogada. Ele chega a dizer que é pouco frequente. É pouco frequente, é improvável. É improvável, é pouco frequente, é improvável. É improvável por quê? Porque
pode ser que a gente cultive um olhar para outros lugares, assim, um olhar para dentro da gente mesmo, né? Olhar para dentro de si, né? Olhar para dentro de si. Esse olhar para dentro de si é o olhar que não alimenta a alma dos relacionamentos. A gente pode estar no relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, olhando, mas olhando para a gente em primeiro lugar. Quer dizer, eu olho para ela puxando algo que vai vir para mim. Isso parece poesia, é um pouco de poesia. Por isso que o Ortega diz, é pouco provável, porque se você não nutrir essa poesia dentro de você, se você não nutre essa poesia dentro de você, é uma poesia de um olho que se dá, do olho que se entrega, do olho que põe a alma para fora, querendo, olha só, a minha vida, vamos lá, o amigo do Ortega, né? Amigo é modo de dizer, né? Mas o amigo do Ortega, da mesma geração espanhola do Ortega, o Antônio Machado, o poeta, ele fala uma coisa que é quase a mesma coisa que a gente está dizendo aqui. Ele não está falando do olho, ele está falando do ouvido, que são as duas dimensões importantes para o relacionamento, né? Quer dizer, ouvir e ver. Então ele fala, um hombre não é hombre hasta que oye su nombre desde labios de uma mulher. Um hombre não é hombre hasta que oye su nombre desde labios de uma mulher. Como quem diz? Ele dizendo, olha, um homem, ele não é homem até que ele possa ouvir o seu nome dos lábios de uma mulher. Quando a mulher fala, ou quando a gente fala o nome da pessoa que a gente ama, essa pessoa se torna mais ela. Desde que a gente fale o nome dando. A gente vai falar o nome dando. A gente vai falar o nome da pessoa que a gente ama dando. Dando o quê? A nossa vida ilumina aquele nome. A nossa vida ilumina aquele nome e a pessoa se reconhece, olha, eu sou homem agora. Eu sou homem porque essa mulher disse o meu nome, e disse o meu nome me olhando, disse o meu nome no meu ouvido, ou disse o meu nome me olhando. Esse é um mau sinal. Esse é um mau sinal. Quando a gente perde a capacidade de falar o nome da pessoa. Eu sei que a gente, olha, uma dica também, tá? De relacionamento. A gente que se relaciona há muito tempo com a pessoa que a gente ama, com a mulher que a gente ama, a gente tende a chamá-los, né? Por nomezinhos, né? Cada um tem seus nomezinhos aí que chama a pessoa com as quais a gente se relaciona, né? Eu não quero saber o nome com que você chama a Luna, tá, Saulo? Mas, assim, as pessoas que se relacionam há muitos anos, a gente tem os apelidinhos, né? Os apelidinhos que a gente chama. As pessoas, a mulher que está do nosso lado, o marido, o namorado que está do nosso lado. De vez em quando, importa a gente romper um pouco essa intimidade linda, maravilhosa e criada por uma certa intimidade da convivência, romper um pouco, baby, né? Alguém fala que é a baby, né? Linda, lindinha, sei lá, as pessoas têm esses nomes, né? Que a gente chama, as pessoas que a gente chama, moreco, isso aí, o pessoal tá botando aí. Mas às vezes importa muito a gente romper um pouco isso e falar o nome da pessoa que a gente ama, o nome da pessoa que a gente ama. Ítalo, aí eu vou ter que falar uma coisa, é até meio íntima, mas tem a ver com isso. Eu conheci minha esposa aqui quando eu vim para Montes Claros fazer o terceiro ano do ensino médio. Depois eu vou para Juiz de Fora, a gente não começa a namorar. E aí lá, longe dela, eu sonhei com eu conversando com um dos nossos filhos. E aí eu falava para um dos nossos filhos assim, olha, o nome da sua mãe é lindo, o nome da sua mãe é Luna. Eu sonhei com isso, cara, antes de olha isso, começar a namorar com ela. Tá bom, é isso aí. Você falou, lembrei aqui. É essa coisa mesmo, assim, olha, romper um pouco essa coisa que é linda, é maravilhosa. É óbvio que a gente chama as pessoas que a gente chama com os nomezinhos que a gente inventa, né? Tá ótimo isso aí, isso é maravilhoso. Agora, vamos lá, vamos ouvir a voz do poeta. O Antônio Machado é um desses poetas grandes, e vale a pena ouvir o que ele tem para dizer, né? E é verdade, assim, quando o nosso nome ele é dito de um modo dado, né? Assim, a pessoa está dando para a gente o nosso nome, a gente arrepia. A gente arrepia como que diz assim, por que eu estou arrepiando aqui? Porque, bem, não é a minha vida que está entrando em mim, é a vida dela que está entrando em mim. É a vida dela que está me convocando a ser Ítalo. A ser Ítalo. Não é? São coisas que se perdem. Por isso que o Ortega diz, olha, não é
É improvável que o amor aconteça, ele fala isso, né? É improvável que o amor aconteça. Não, Porque, pô, e assim, cara, me parece que com o passar do tempo, o homem moderno, ele rebaixa o conceito de amor para que todos possam amar. sim, Mas, na verdade, o que ele tá dizendo, o que está acontecendo, na realidade, é uma ilusão. As pessoas chamam qualquer movimento errático da alma de amor e depois se frustram. Mas não é um problema com o amor, não é um problema com a instituição casamento, é um problema seu. Você tem que chamar essa responsabilidade para si e começar a refletir sobre como você está amando. O próprio Ortega diz, assim como se ama, se é. e é, total. E o Ortega, não sei se ele é um homem muito culto, muito culto, o Ortega. Mas não sei se ele conhecia os versos o verso do Camões, né? Assim como se ama, se é. Perfeito. O Camões, com muitos séculos de antecedência, disse pra gente algo muito semelhante e com uma profundidade talvez até mais aguda, dizendo pra gente o seguinte: olha, é que você vai se transformar naquilo que você ama, meu filho. Transforma-se o amador na coisa amada, diz o Luiz de Camões pra gente naquele verso que deveria ser tatuado. Você quer fazer uma tatuagem hoje? Tatue isso aí, né? Transforma-se o amador na coisa amada. Transforma-se o amador na coisa amada. Claro, transforma-se o amador na coisa amada. E é por isso que o amor, ele é improvável. Porque, vamos lá, o que você está amando no final das contas? Às vezes, o que a gente quer ser? Vamos lá, o que a gente quer ser no final das contas? Vende-se muito barato algumas imagens do que você pode ser. A Hollywood vende pra gente alguns modelos do que ser, que são fracos. São interessantes e fracos. Nessa aula, assim, são interessantes e fracos. Olha, é isso, você está visualizando que você vai ser alguma coisa. É óbvio que para você ser aquilo, você vai precisar amar aquilo que te leva a concretizar o que você está visualizando ser. Então, vamos lá. Eu quero ser um empreendedor. Não é? Olha, é que aí ficou difícil para você conseguir amar, porque para você ser um empreendedor, você vai precisar amar uma série de coisas que não são amáveis. Se você quer ser transforma-se o amador na coisa amada. Transforma-se o amador na coisa amada. Então, para você se transformar no empreendedor, veja, uma inversão. Para você se transformar no empreendedor, você vai precisar amar uma série de coisas que são... Posso aloprar? Então, assim, são coisas... Fica à vontade. Você vai precisar amar um monte de coisa que não importa. Não importa. Não estou dizendo que é ruim ser empreendedor. Não estou dizendo que é ruim ser empreendedor, mas a grande questão é essa. Olha, se você quer ser um empreendedor, você quer ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, você quer ser bonito, você quer ser um barriga tanquinho, olha, você vai começar a amar todas essas coisas. Só que essas coisas não são amáveis. Pronto, precipitamos a crise do amor no teu coração. Precipitamos a crise do amor no teu coração. Você não vai conseguir amar. Porque para a gente amar, é necessário que os objetos do nosso amor sejam amáveis. Ele fala isso, ele fala que o amor não é ex nihilo, né? Ele não sai do nada, né? Precisa haver alguma qualidade amável no objeto, né? Total, e é claro, assim, a gente pode amar a Ferrari que a gente comprou, tá? A gente pode amar a Ferrari que a gente comprou. Que estranho amar uma Ferrari, hein? A Ferrari, ela não é um objeto para você amar. A Ferrari é um objeto para você comprar, entrar, se exibir e voar pelas estradas. Concorda ou não? Sim. É para isso que serve uma Ferrari, não para amar. Ou seja, quando você está apegado a uma Ferrari, e olha, Saulo, concorda comigo que 99,9999% de quem está ouvindo a gente sequer tem uma Ferrari ou vai ter uma Ferrari algum dia. Você está apegado, né, ao Honda Civic, né, 2017 que você conseguiu comprar. Falou, olha, cara, vamos lá, né? Honda Civic 2017, porra, é legal, mas, cara, não é, esse aí não dá para amar mesmo. Você está apegado a isso, né? Complicou a tua vida, porque você está apegado a isso, você vai se transformar no Honda Civic 2017, meu amigo.
Aí nisso você vai se transformar. O pior, eu amo as minhas ideias. Eu fico Isso. apegado às minhas ideias. Numa relação marido e mulher. O que eu quero é ter razão. Eu quero convencer. Eu tô apegado às minhas ideias. Falo, cara, você vai se transformar nisso. E logo o amor sofre. O amor Sim. sofre. O amor sofre. E há até uma armadilha aí, né, Ítalo? Principalmente quando a gente passa a amar a ideia que eu tenho do outro. Então, eu fecho o outro no meu mundo, numa ideia que eu criei dele, e aí eu começo a me frustrar porque o outro não é o que eu penso que ele é. É, E aí isso exato. começa a me frustrar, porque, poxa, por que que você não é o que eu acho que você é, né? E, e aí o Ortega também, ele fala sobre a alma porosa, ou a alma permeável, que é justamente essa alma que tem essa qualidade, que tem essa capacidade de se abrir para a realidade. É justamente quando eu abandono as imagens, as ideias que eu tenho na minha cabeça, me abro para a realidade de quem o outro é. E aí a gente volta até no ponto que você colocou do olhar, porque eu já vi você falando inúmeras vezes, sempre eu acho assim, sensacional, que quando a gente olha no olho de alguém, a gente é lembrado do que é uma pessoa. Né? E o nosso tema aqui hoje é narrativa pessoal, né? O caminho para dizer eu. Quando eu olho no olho de alguém, eu me lembro que eu não estou diante de um objeto. Eu não estou diante de um ser acabado. Né? Eu estou diante de um universo que, né, em uma vida eu não vou conseguir abarcar tudo que a pessoa é. Então, me parece que o homem moderno ele foi para esse lugar ali depois de Descartes, de que penso, logo existo. Então, ele começa a acreditar que o fundamento da existência está na mente ou na cabeça de quem pensa. E daí por diante a coisa começa a degringolar e chegamos onde estamos hoje. Né? Todas essas teorias, Saulo, e visões filosóficas e até ó, dos psicólogos bem pensantes, né? Dos psicólogos bem pensantes aí, todos eles. Olha, desconfiem sempre daqueles sujeitos que se propõem a falar do homem e não colocam esse elemento do infinito que o outro é, do amor, no centro de tudo. No centro de tudo. Olha, as teorias parecem ser muito interessantes, as teorias podem ser muito sagazes, né? Podem levar a coisa assim, muito legal, isso aqui é legal falar sobre isso, mas olha, para mim e para você, meu amigo, para mim e para você, as coisas não importam, você tá entendendo? As coisas não importam mesmo, assim, é um esvaziamento profundo da compreensão do que é o homem. Esvaziamento profundo da compreensão do que é o homem. Vamos lá, você pega o Dr. Freud, onde está o elemento de amor em tudo que ele fala? Não está em lugar nenhum. Ele transforma o que a gente chama de amor em egoísmos, no final das contas, né? Olha, você pode ler aquilo, você vai ler aquilo, aquilo ali não ensina nada. Aquilo não ensina nada pra gente. Nada pra gente. Você, em primeiro lugar, o sujeito que está falando sobre amor, ele tem que ser o sujeito que ama. Essa é a primeira coisa. Um sujeito assim, muito, muito, muito apaixonado. Né? Apaixonado pelas almas humanas, apaixonado por uma vida. Então, veja, um sujeito que está teorizando, você pega toda a psicologia contemporânea, toda ela. Quais são as linhas que eles escreveram sobre o amor pessoal? Esse amor assim de carne e osso. O amor visto, falado, sentido, pretendido, desejado, projetado. Onde é que está isso? Exato, exato. E isso é uma coisa que eu falei até na palestra lá também, que eu falei assim, e aí eu estava comparando, né, Freud com Frankl, que apesar de Frankl ser contemporâneo também, mas ele pelo menos eu posso olhar para a vida dele e consigo ver ali uma entrega, alguém que conseguiu ter esse olhar lírico de encontrar o sentido mesmo nas piores circunstâncias, né? Que eu disse isso, que para mim era difícil escutar alguém sendo que eu não vejo na vida dessa pessoa um amor ali presente. Então, às vezes o amor para ele é uma teoria, como você disse. O amor para ele é uma técnica, por exemplo, como a gente aprende ao abordar um paciente, por exemplo, estar diante de um paciente, que eu, enquanto pessoa, não esteja ali, mas a técnica é soberana e vai estar ali no meu lugar. E uma das coisas que eu aprendi com você foi justamente o contrário disso, bicho. O contrário disso é a personalidade madura
do terapeuta, que se abrindo para a realidade que o paciente é, consegue fazer com que ele se mova e que ele cresça e que essa narrativa pessoal dele se modifique. E quando a gente pega os antigos, né, Saulo? Eu até vou mostrar para vocês aí recém. Eu vou organizar minha biblioteca, tá? Porque eu estou me mudando. E aí eu vou conseguir, pela primeira vez, eu vou conseguir botar tudo junto. Um dia desses eu vou fazer um tour pela bibliotecazinha. Não é nada portentoso, assim, não é uma biblioteca grande, mas é muito valiosa, tá? Não é assim, gigante, mas é valiosa, né? Tem pérolas ali dentro, ok? E vou apontando autor por autor ali para que a gente veja o seguinte: olha, esses sujeitos aqui, eles só falavam de amor. Não é um amor melado só. O amor melado é bom também, tá? Mas não é um amor melado só. É um amor assim de quem está profundamente comprometido com o desejo que você dure na eternidade do modo mais feliz possível. Fala, isso é o amor. O amor é o seguinte: quando você está do lado da pessoa que você ama, e deixa eu falar aqui de amor de mulher e amor de homem, tá? Não de amor de filho. Vamos falar de amor de mulher e amor de homem. O amor de mulher e o amor de homem, o amor de mulher e o amor de homem é assim, olha, eu quero dar minha vida para você falando o teu nome. Eu quero dar minha vida para você para que você possa durar na eternidade, entendeu? Eu quero que a minha vida, ela sustente a tua vida. Eu quero que a minha vida sustente a tua vida. Então, Saulo, às vezes a gente vê, a gente faz isso o tempo todo também, né? A gente faz isso, olha, se apegando às vezes a movimentos de egoísmo que com uma virada de jogo, o amor voltaria. Uma virada de jogo, aquela profundidade do relacionamento voltaria. Que virada de jogo é essa? A virada de jogo é você parar um pouco. Assim, 100% dos conflitos de desamor que acontecem na nossa casa, eles são porque a gente está fechado. Um recuo diante disso. Vamos concretizar, né? Então, assim, às vezes eu estou irritado, eu queria que a pessoa tivesse me elogiado, eu queria que a pessoa tivesse me reconhecido, eu queria que alguém tivesse, né, que ela tivesse me apoiado, ou ele tivesse, né, dado uma palavra numa apresentação, numa apresentação de mestrado minha, e aí, ou então coisas muito mais triviais, sei lá, eu peguei o negócio e a pessoa não agradeceu. As trivialidades do desamor da nossa vida, né? A verdade nessa aula é que é uma decisão que a gente pode agora, né, sei lá, sexta-feira, 10 da noite, a gente pode virar o jogo mesmo, assim, para que aquela profecia, que não é uma profecia do Ortega, de que o amor ele é improvável, ele passe a ser um pouco mais provável na nossa história a partir de um movimento que a gente faz, um movimento de recuo, de recuo, só, o egoísmo está aqui dentro de mim. Eu vou me deslocar dele um pouco, vou sorrir e vou entregar esse egoísmo, vou entregar aquelas expectativas que eu criei na minha cabeça porque eu estou me levando em consideração demais. Eu estou me levando muito em conta. Eu estou me levando muito em conta nesse relacionamento. Né? Eu estou achando que eu sou o centro de tudo. Eu estou achando que eu sou o centro de tudo, que a pessoa me deve um monte de coisa, me deve um monte de olhar, me deve um monte de coisa. Fala, a maior graça da vida humana não é ser amado, é amar. E a gente só consegue fazer isso se distanciando um pouco desse egoísmo, sorrindo, entregando esse egoísmo para o próprio Deus, olhando no olho daquela pessoa que a gente ama, independente, pessoal, tá um caos, vocês já estavam meio brigados, a coisa está meio esquisita, a coisa não está indo muito bem, a coisa está meio ao avesso. Você descola esse egoísmo no teu peito, entrega para o bom Deus para que ele resolva isso e olha para a cara da pessoa e fala o nome da pessoa com desejo que ela seja, de que ele seja, entendeu? Fala, olha, isso é só um compromisso, é uma coisa que você vai fazer. Isso é uma entrega no final das contas. Fala, de verdade, meus amigos, tudo se resolve assim. Mas tudo se resolve assim. Você escolhe esse egoísmo no teu peito e fala, bom Deus, trate isso, porque eu sou incapaz. O que eu sou capaz de fazer? Pular por cima disso que o Senhor já transformou, olhar na cara dessa pessoa, mesmo no meio assim, vocês estão meio brigados, meio desentendidos, vocês estão meio desesperançosos, estão meio em crise, vocês vão pular por cima, você vai pular por cima disso, vai olhar para a pessoa e vai falar o nome da pessoa, fale o nome da pessoa olhando com amor no olho dela, assim, ó,
falar o nome da pessoa é dar dignidade para ela. É isso que o Saulo falou, é não coisificar a pessoa, você está entendendo? Quando você fala um nombre, um hombre não é hombre, hasta que eu ouço nombre desde lábios de uma mulher. E o contrário, uma mulher não é mulher até que ela ouça o nome dela dos lábios daquela pessoa que ela ama. E eu, Preencher o nosso coração para que saia, né? A boca dá testemunho daquilo que o coração está cheio. Você vai testemunhar o nome dessa pessoa com um coração cheio de desejo de que ela seja feliz, de que ela dure, independente se ela está te sacaneando, independente se ele está desatento, independente se encher o coração só. Tem uma pessoa aqui na minha frente. Uma pessoa aqui na minha frente. Olhando para uma pessoa, para qualquer pessoa nessa aula, você olha para uma pessoa assim, você olha para qualquer pessoa. O único desejo genuíno é que essa pessoa dure. Você tem que olhar para uma pessoa querendo que ela dure na eternidade feliz. Quando você enche o teu coração deste desejo e fala o nome da pessoa, a pessoa ela é preenchida pela tua vida. Ela é preenchida pela tua vida e ela se transforma. Isso é poesia, mas é uma poesia concreta. Isso é fantasia, mas é uma fantasia exata, como falava o Leonardo da Vinci. Isso é a fantasia exata na nossa vida. Então, alguma pessoa, um desses filósofos, já não lembro bem, um desses filósofos contemporâneos de YouTube, né? Eles estavam dizendo o seguinte, mas é que o amor ele nunca vai acontecer, porque foi o Clóvis de Barros, eu acho que falou isso. O amor é uma coisa assim que não é porque você está inventando a pessoa que você ama, então logo o amor não pode... Entende a teoria dele? Assim, eu estou inventando outra pessoa, então quando eu amo, eu já não estou amando a pessoa, estou amando uma ideia que eu tenho dela. Eu falo, olha, meu filho, essa discussão é uma discussão tola, mas tão tola, é a discussão de alguém que não tá levando a sério o comprometimento com o amor. só alguém que não ama poderia criar uma teoria dessa. É alguém que não ama, por isso que o Ortega tem razão, o amor é improvável. O amor não vai acontecer, você tá entendendo? Ele é improvável se você age assim. Agora, se você olha, no movimento, quer ver, faz essa experiência hoje. Enche o seu coração de um desejo que a pessoa dure para sempre na eternidade de modo feliz. Assim, você vai olhar para tua mulher, assim, você vai olhar para a cara dela, mesmo que você esteja meio de mal, meio brigado, acabou assim, a esperança. Mas você vai encher o teu coração disso, olha, no final das contas é uma pessoa. No final das contas é uma pessoa que eu quis amar, sei lá. Você vai encher teu coração assim, olha, a verdade é a seguinte, eu não quero que essa pessoa acabe, eu quero que essa pessoa dure para sempre na eternidade. Com um coração cheio disso, fale o nome dessa pessoa. Só isso. Fala o nome dessa pessoa. Vai acontecer uma coisa nela, ou nele. Vai acontecer uma coisa nele. Eu costumo dizer, Ítalo, que uma frase que a gente deveria acrescentar nos nossos votos, né, de casamento é: eu prometo dar o primeiro passo. É isso aí. Independente de qual seja a situação, eu prometo dar o primeiro passo. Porque, assim, no fim das contas, né, esses dias eu vi alguém postando que em algum país aí desses, depois que começou a quarentena, o número de divórcios aumentou pra caramba. Eu vi você falando de um meme que o cara tava erguendo um muro no meio da cama, né, e tal. Uhum. Tem essas brincadeiras assim da convivência, né, e tal. Mas, cara, assim, no fim das contas, se você não tá dando esse primeiro passo, se você não tá se movendo na direção do amor, você tá fazendo o quê? Né? Assim, o que seria mais importante, o que seria mais digno do que fazer isso? O tema da live é narrativa pessoal e liberdade. Tem muitas pessoas, inclusive em sua maioria muitos homens, falam assim, eu não quero me comprometer e tal, porque eu quero ser livre. Tá. E aí a pergunta que eu lancei lá na palestra também foi, cara, livre para quê? Me conta assim, qual outra coisa que você vai fazer para a qual, se a morte chegar, você vai falar assim, morri fazendo o que eu deveria fazer. Cara, você vai se encher de angústia se você estiver vivendo esse tipo de liberdade, entre aspas, né, entre muitas aspas, porque isso é frustrante. Isso não dá peso de eternidade para aquele instante, para aquele segundo.
isso não deixa sua alma em paz. Um derramar-se sobre a vida do outro, dando esse primeiro passo, isso te deixa em paz. E aí é daí que vem, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o que a gente tem visto hoje? As pessoas estão amedrontadas. Como é fácil colocar o mundo inteiro em pânico. Essa é a minha reflexão nesse período que a gente está passando. Isso mostra a qualidade do amor das pessoas, né? E aqui eu não tô querendo nem colocar em questão a gravidade da pandemia ou não, do vírus ou não. Estou dizendo o seguinte, a notícia chega e as pessoas estão em pânico, né? Porque não estão amando. Essa que é a realidade. É, e elas estão amando essas coisas que não são amáveis, né, Saulo? A saúde, tomando coisas que não são amáveis, né? Tomando coisas que não são amáveis. Então, é claro que essa pandemia, ela revela a má qualidade dos nossos amores. É o que ela revela. Assim, o pânico gerado, né, o medo gerado pela pandemia, revela a má qualidade dos nossos amores, né? E tem uma coisa, né, Saulo? E aí não é uma... Alguém perguntou aí, mas onde é que está escrito que tem que ter filho? Falei, essa tara com tá escrito, quer que eu escreva? Eu escrevo agora, vai estar escrito aqui no meu caderninho, você tá entendendo? Eu vou te dizer onde é que está escrito. Isso está escrito e inscrito na natureza do próprio homem. É aí que está escrito. Está escrito é aí, você tá entendendo? Não está escrito, sei lá, em algum livro que você goste, seja a Bíblia, seja, sei lá, o livro de Aristóteles, seja um livro de São Tomás de Aquino. Está inscrito antes de tudo na natureza do próprio homem, você tá entendendo? Está escrito na natureza do próprio homem. É aí que está a coisa, né? Esse pavor diante da vida, esse medo, ele revela justamente os nossos apegos errados, né? Ele revela nossos apegos errados. Aqui se a gente não falar, quem vai falar, né, Saulão? Então é com a gente mesmo e bem. Isso não é uma regra, eu não estou dando uma regra. Eu não sou seu pai, eu não sou. Só estou falando uma coisa, né, que está inscrito em você e que você acha aí dentro. Você está entendendo? A questão é a seguinte: olha, você se comprometeu com uma pessoa, tem uma consequência natural, que é se dar totalmente. Se dar totalmente. Tá, Saulo? Eu vou dizer aqui sem nenhum medo, tá, de parecer leviano ou de jogar um peso nas costas das pessoas, mas vocês leram aquele livro do Manzoni, Os Noivos? Devem ler, tá? Recomendação do Doc, leia. Aquele livro é muito oportuno para esse momento, porque aquele livro ele se dá no momento da Europa no qual estava tendo a peste negra. E ele vai colocando, ele vai narrando ali mais ou menos o que acontecia, e as pessoas têm uma certa qualidade de espírito para enfrentar a peste, tá? Uma qualidade de espírito para enfrentar a peste muito menos amedrontadora do que está acontecendo agora. Só numa civilização, como você falou uma coisa assim, é tão fácil hoje em dia botar medo em todo mundo e o mundo virar do avesso, né? Claro que é tão fácil. Porque o mundo, ele tá de quatro. Tá de quatro por quê, Saulo? Eu vou dizer aqui o vilão disso. Tem uma coisa que faz com que todo mundo esteja morrendo de medo. Que faz com que as pessoas possam morrer de medo e que a Europa, sobretudo, esteja morrendo de medo. A Europa está com muito mais medo do que os países árabes. A Europa está com muito mais medo do que as nossas periferias. As pessoas lá estão com muito medo, por quê? Por que as pessoas lá estão morrendo de medo? Porque teve um elemento ali do amor que foi lesado, assim, na raiz. Eu vou te dizer qual é. É você se deitar com uma pessoa que você ama, tá? Num ato de intimidade conjugal, e o amor tá bloqueado por um anticoncepcional, tá bloqueado por uma camisinha. Ponto. E eles vão ser tomados justamente por isso, né? Porque os muçulmanos, eles estão tendo muitos filhos com várias mulheres, e em breve isso é uma consequência simples, né? As eleições, vão perder as eleições, enfim. O controle da natalidade sem mais, o controle da natalidade como uma cultura, né? O controle da natalidade como uma cultura vai gerar medo em todo mundo. Por que vai gerar medo em todo mundo? Acompanha aqui agora. Por que vai gerar medo em todo mundo? Por quê? Porque o ápice de força de um ato humano
É quando esse ato humano está conjugado com o ato divino. E o ato humano só está conjugado com o ato divino propriamente quando você é co-criador de uma vida. Quando é que a mão de Deus toca na sua mão e age junto? Você pode achar que é em qualquer coisa. Ah, eu fiz oração e fiz uma escolha. Meu filho, isso é você fazendo, né, inspirado talvez por uma oração que você fez. Agora, o único ato que de fato conjuga o ato humano com o ato divino é quando você está aberto numa cama, num leito, com a tua mulher, com o teu marido, gerando uma nova vida. Quando você experimenta isso, não é quando você experimentou isso uma vez e depois se fechou, é quando isso é a morada habitual dos teus atos, você não teme. Você não teme. Você não tem medo. É assim mesmo que funciona. Sim. Né? É assim mesmo que funciona, é claro. No Ocidente hoje, o Ocidente hoje lesado por essa ideologia do controle de natalidade, ele não pode nada diante de um vírusinho. Ele não pode nada diante de um vírusinho, porque é óbvio, você tem medo, você não sabe. Você tem medo. Você não sabe o que você pode. Você não sabe o que você pode por quê? Porque o teu ato, ele não está conjugado com o ato divino mais. Você rompeu o teu ato com o ato divino. Você tem uma cisão. Você é um sujeito que, você sabendo ou não, eu estou dizendo qual que é a origem do medo. A origem do medo é essa. Essa é a origem do medo do nosso tempo. É por isso que nas nossas periferias o pessoal não tem medo. As pessoas namoram e têm filho. Né? O Oriente, os muçulmanos, eles estão abertos para quantos filhos vierem. Quantos filhos vierem. Você entende? Entendam isso. Né? Eu não estou dizendo que você tem 1000 filhos, eu não vou cuidar deles, eu não vou criá-los, eu não vou dar comida para eles, eu não vou sequer rezar por eles ou orar por eles. Esse problema é seu. Eu estou dizendo onde é que está a origem do medo contemporâneo. A origem do medo contemporâneo está na ruptura. Na ruptura da comunhão entre o teu ato e o ato divino. O teu ato e o ato divino, eles só acontecem quando você está aberto para a vida. É só aí que acontece a união. Quando, por cultura, assim, quando na tua cultura você rompeu essa comunhão, necessariamente você vai ser um sujeito amedrontado. Né? É aquela coisa que esquece, mas agora vale a pena evocar o Salmo. Né? O Salmo, assim, olha, é que um sujeito com muitos filhos, ele vai ser respeitado quando ele for pleitear na porta da cidade, porque ele é como um guerreiro cuja aljava está cheia. Quando ele diz assim, ó, eu sei que os meus atos, eles têm a força, não é minha, eles têm a força da comunhão com o ato divino. Uma pessoa dessa, ela tem mais personalidade, ponto. Por que ela tem mais personalidade? Porque os atos dela são em comunhão com os atos do próprio Deus. Essa que é a coisa. Né? Essa que é a coisa. É claro que os medos aí, eles vêm da década, foram plantados na década de 50. Quando você pega os relatos da terrível gripe de 1917, que dizimou 40 milhões de pessoas, os relatos não são de apavoramento. As pessoas estavam de pé diante da crise, de pé diante da ameaça. Hoje, não tem ninguém de pé, Saulo. As pessoas estão amedrontadas, francamente amedrontadas. Aquele sujeito que eu vi na farmácia, Saulo. Eu entrei na farmácia para fazer uma no meio da crise, aí eu entrei na farmácia, o sujeito estava de luvinha, de máscarazinha, não conseguia tocar em nada, ele estava encurvado para baixo, não conseguia falar com a caixa, com a moça que estava atendendo. Ele não sabe de onde vem o medo dele. O medo dele ele vem exatamente daí de onde eu estou dizendo. Né? Exatamente daí de onde eu estou dizendo. Fala, você quer ter uma personalidade madura? Esteja aberto para que o teu ato tenha uma comunhão com o ato divino. E a comunhão, o teu ato só tem comunhão com o ato divino aí, ó, na criação de uma vida, em nenhum outro lugar. Não, e é incrível isso que você está falando, porque como é paradoxal a coisa, né? O homem acha que é Deus, ele acha que ele pode controlar tudo, ele quer o privilégio de poder pegar um avião e em 2 dias ele está do outro lado do mundo, coisa que para um rei medieval seria, se você falasse isso com um rei medieval, ele ia falar, poxa, você vai ser um tipo de Deus se você conseguir fazer isso.
E hoje a gente pode fazer isso, só que a consequência disso também é que um vírus começa lá do outro lado do mundo e chega aqui em 24 horas, em 48 horas. E aí o homem moderno, ele quer o privilégio, mas ele não quer a responsabilidade. Ele quer o ato sexual, mas ele não quer a consequência do ato sexual. Ele, ele acha que ele tem muito poder de controlar o mundo, de controlar a temperatura, a luz, o transporte, a comunicação, mas quando vem a consequência disso, ele é encontrado de quatro, amedrontado, não sabe, acredita que o amor é qualquer coisa, né? Não firma compromissos. Um dos tópicos que eu tinha colocado para essa nossa conversa de hoje era: você mede a qualidade de um homem, você mede a estatura de um homem, você mede o tamanho de um homem através da qualidade dos vínculos que ele é capaz de estabelecer, dos compromissos que ele é capaz de estabelecer. E quer compromisso maior do que colocar um filho no mundo e cuidar dele e criar um ambiente que ele possa se desenvolver em todos os aspectos, né? Intelectualmente, espiritualmente, fisicamente, enfim, criar esse ambiente. E o que o homem moderno e a mulher moderna têm feito? Né? Eles têm fugido disso, como o diabo foge da cruz. Tudo bem, você pode fugir, você pode viver essa pretensa liberdade, mas a biografia que você está escrevendo é uma biografia genérica e que ninguém vai querer ler. E que vai acabar, você vai morrer e acabou. Ela não pode ser lida, porque ela não tem consistência. Esse que é. Aí a pessoa fala, e quem não pode ter filho? Ué, você não pode ter filho, não pode ter filho por motivo biológico, mas você está aberto para aquilo de qualquer modo, né? E existe um outro lugar onde a ação divina toca na ação humana. São os sacramentos. Os sacramentos, eles são esse ponto de força, né? Quer dizer, o que é o sacramento? O sacramento é o sinal sensível do próprio Cristo. É o Cristo ali, né? Então, quando o sujeito ele toca o sacramento, ele tem também uma comunhão de atos. Ele se torna, de verdade, ele se torna menos amedrontado. Ele se torna, de fato, menos amedrontado, né? O que é a crise da Europa? É um país que abandonou a fé e que abandonou a natalidade. Como é que eles estão? Abandonou a fé e abandonou a natalidade. Abandonou os sacramentos e abandonou a natalidade. Falei, olha, é óbvio que só tem homem de geleia lá e mulher de geleia. É óbvio que é só isso, né? Sim. É óbvio. coisa é líquido e certo, é matemática, né? É matemática a coisa, não é óbvio a questão. Ítalo, antes que a live caia... Mentira que já tem 1 hora de live. Tem. Que isso, cara? Deixou os dois fleumáticos aqui falando de amor, o bicho foi longe. Cara, você acredita, assim, pra dar uma aliviada na live, você acredita que alguém falou assim, Saulo não pode ser fleumático porque o nariz é pequeno. Bicho, você não viu o tamanho do nariz. Saulo não é pequeno não, cara. Porra, cara. Ítalo, mas falando sério, cara, muito obrigado aí por essa live, por essa oportunidade. Muito obrigado pela sua amizade, assim, a influência que você tem sobre mim, o seu trabalho tem sobre mim, é algo que mudou muito a minha concepção sobre muitas coisas, sobre a personalidade, sobre o amor. Então, eu fiz uma palestra do TED Talks, né, que inclusive eles queriam você. Tá. E não tem cão, caça com gato, né? Eles me chamaram. Foi excelente, com certeza. Mas aí eu fiz lá, e aí o título lá da palestra é Quando a Realidade Convoca, né? Então, Excelente. né, todo mundo está aqui diante da realidade e aí a gente tem uma resposta a dar, né? E essa resposta vai depender da nossa capacidade de amar. Vamos marcar outra live, Saulão? Porra, você me chamar, tô dentro de todas. Tá bom. Então, beleza. Já temos que falar, porque essa aqui, não, a gente não falou nada do que a gente ia falar. A gente foi o preâmbulo que a gente ia falar, né? Foi o preâmbulo. Foi melhor ainda. Foi o preâmbulo ao assunto da live, né? Mas beleza. Tá bom, Saulão. Valeu, cara. Muito obrigado. Boa noite. Valeu todo mundo que compareceu aí. Que bom. Que bom. Fiquem com Deus todos e vamos marcar a próxima live, Saulão. Fica com Deus. Abraço. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.